E Memphis Depay não é o único reforço do Corinthians com salário astronômico. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz as cifras de André Carrilho, meia peruano que estreou no fim de semana. Preciso falar também sobre o técnico do Chelsea encantado com Estevam, atacante do Palmeiras. Já no Bahia, disputa por Gabigol com Palmeiras, Corinthians, Santos, entre outros. Bora falar também sobre Marcos Rocha. É verdade que o lateral direito dos Palmeiras está nos planos do Vasco? Para completar, quanto tempo Luiz Araújo ficará de fora do Flamengo depois de uma lesão e necessidade de cirurgia? Vou contar as últimas do mercado, bastidores, finanças, Jamal Lewis tentando aprender a falar português e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Bora na tela com o único jogo do Campeonato Brasileiro da Série A na noite dessa segunda-feira. Acho que o Inter vence o Cuiabá, cotação de R$ 1,55. E na terça-feira, você sabe, começa a Liga dos Campeões da Europa, com vários jogos bem interessantes. Que tal apostar na vitória da Juventus contra o PSV, do Bayern de Munique contra o Dinamo Zagreb, do Sporting contra o Lille e do Real Madrid contra o Stuttgart? A soma dessas 4 apostas pode garantir uma cotação bem legal para você. E o melhor vem agora, tem promoção na 1xBet. Clicando no link que está no comentário fixo, faz seu cadastro, depois utiliza o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do depósito. Depositou R$100, voltam mais 100 em bônus para você se divertir. Vem fazer sua fezinha na 1xBet, casa de apostas que é parceira de Barcelona, Liverpool, Chelsea, entre outros. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre Endrick, atacante do Real Madrid e agora no time dos casados. Ele anunciou por meio das suas redes sociais que se casou com Gabriele Miranda, escrevendo, abre aspas, enfim casados, fecha aspas, jogador de apenas 18 anos de idade. Bora contar também que Jamal Lewis, lateral esquerdo recém-contratado pelo São Paulo, afirmou estar fazendo aulas em particular com um professor para aprender a falar português. A ideia é que até o fim da temporada ele já esteja se comunicando perfeitamente. Lateral que é da Irlanda do Norte. Quero contar também que Jusilei, ex-jogador do São Paulo, do Corinthians, entre outros, perdeu 45 milhões de reais em um esquema de apostas, ou melhor, em um esquema bilionário que prometia lucros ligados a bitcoins. Esse esquema, que descobriu-se depois era de pirâmide, gerou um prejuízo total para os participantes de 280 milhões de reais. Quero contar também que o Grêmio está atrás de um lateral esquerdo. A ideia é trazer alguém que possa ser titular. Reinaldo, que ocupa a função de lateral esquerdo, vem sendo muito criticado pelos torcedores, especialmente pelas falhas defensivas. Já Vinícius Júnior recebeu nessa segunda-feira o troféu de melhor jogador da Liga dos Campeões da última temporada. Será que ele vence também a Bola de Ouro? A última notícia do Giro de Notícias é sobre o Cruzeiro. O Vitinho vai ficar 8 semanas parado. O meio atacante, que foi titular na derrota contra o São Paulo nesse domingo, passou por exames que constataram uma lesão muscular na coxa direita e a necessidade de recuperação de 2 meses. Bora falar agora sobre o Flamengo, que segue colecionando problemas e desfalques. O mais novo, Luiz Araújo, atacante que era o mais utilizado na atual temporada entre todos os jogadores de meio campo e ataque. Luiz Araújo saiu sentindo logo no início da partida contra o Vasco. Nessa segunda-feira, após a realização de exames, constatou-se uma fratura na cartilagem do joelho direito. Vai passar por artroscopia e o tempo de recuperação é de 1 a 2 meses. Já está certamente fora dos 2 duelos contra o Peñarol pelas quartas de final da Libertadores. Também não enfrenta o Corinthians nos 2 jogos de semifinal de Copa do Brasil. Se houver a necessidade de uma recuperação de 2 meses, pode ser que o Luiz Araújo nem entre mais em campo na atual temporada. Mais um problema super importante entre vários recentes do rubro-negro, o time que mais tem jogadores machucados de longe na temporada de 24. Só para completar sobre o Fla,
Você sabia que a campanha do time de Tite no segundo turno do Brasileiro é horrorosa? 13ª colocação, 8 pontos conquistados em 7 jogos. São 2 vitórias, mais 2 empates e 3 derrotas, aproveitamento de 38% dos pontos. Só mais uma curiosidade, antes do anúncio da lesão do Luiz Araújo, a decisão tomada pelos dirigentes do Fla é de que não haveria mais contratações nessa temporada. Ou seja, o substituto do Pedro não chegaria por agora. Resta saber se com a lesão do Luiz Araújo isso pode acabar mudando. Quero repercutir agora uma informação que surgiu nessa segunda-feira e dá conta de que Marcos Rocha, lateral direito que pertence ao Palmeiras, interessa ao Vasco. Confesso que fiquei surpreso com a notícia, embora valha a lembrança de que o Marcos Rocha tem contrato com o Palmeiras só até dezembro. O Verdão já procurou o atleta para propor uma renovação, são 2 as possibilidades. De uma extensão até o fim do Super Mundial de Clubes, na metade do ano que vem, o Marcos Rocha preferiria permanecer com a garantia de mais um ano, ou seja, até dezembro de 2025. Não há um acordo, não há essa prorrogação fechada e em meio a esse contexto surgiu um suposto interesse do Vasco, informação publicada pelo pessoal do Bola VIP. O que eu fiz? Mandei mensagem para um dirigente Cruz Maltino e perguntei, existe alguma negociação, algum interesse? A resposta, abre aspas, nunca foi discutido o nome de lateral direito para 2025. Nenhuma possibilidade. Temos PH e Puma, ambos jogando muito bem. Fecha aspas. Então, descartemos Marcos Rocha no Vasco. Lateral tem tudo para permanecer no Palmeiras para a próxima temporada. É homem de confiança do técnico Abel Ferreira. Só para completar, queria contar que o Palmeiras só vai se manifestar e tomar decisão a respeito do Caio Paulista depois das investigações. Só para lembrar, durante o fim de semana, a ex-esposa do Caio Paulista publicou fotos e uma carta afirmando ter sido alvo de agressões. Ela não citava o Caio Paulista, depois houve a confirmação de que essas agressões haviam sido feitas de fato pelo lateral esquerdo, situação que se agrava levando em consideração que a presidente do Palmeiras é uma mulher, Leila Pereira. Bora falar agora sobre o Bahia, que entrou na disputa por Gabigol. O paparazzo rubro-negro publicou nessa segunda-feira a informação de que o Gabigol também é alvo do Bahia, que se soma a Palmeiras, Corinthians, Santos, entre outros clubes interessados no centroavante rubro-negro. Já havia contado para vocês no final de semana, depois de conversar com o Júnior Pedroso, que um time da Turquia, outro da Itália e mais um da Inglaterra apresentaram sondagens nos últimos dias. Ainda assim, a preferência do Gabigol é por permanência no futebol brasileiro. Só para lembrar, recentemente um outro jogador do Flamengo em fim de contrato se mudou para o Bahia, eu me refiro a Everton Ribeiro, que foi inclusive ganhar mais em Salvador do que ganhava no Rio de Janeiro. O salário dele no Fla girava na casa de 1.300.000 por mês, com salários, direitos de imagem e luvas. Os vencimentos do Everton Ribeiro nessa temporada giram na casa dos 2 milhões de reais. A ideia do Bahia e do Grupo City é repetir essa fórmula, fazendo do Gabigol alguém que vai receber mais em Salvador do que no Rio de Janeiro, além de um contrato longo. O Bahia acena com a possibilidade de um vínculo até 2029. O fato de Everton Ribeiro e Rogério Ceni estarem em Salvador também pode ser tratado como um trunfo. O Gabigol tem excelente relação com o Meia e com o treinador do Fla, o ex-treinador do Fla. Eles viveram e conviveram muito bem nos tempos de rubro-negro. Só para completar em relação a Gabigol, a informação que eu tenho é de que o Palmeiras segue como favorito para contratá-lo, até pelo projeto esportivo de ser um dos times mais vencedores na próxima temporada, além da disputa do Super Mundial de Clubes. Bora falar agora sobre o técnico do Chelsea que resolveu encher a bola de Estevão. Trata-se de Enzo Maresca, que depois da vitória contra o Bournemouth por 1-0 foi perguntado: e aí, você tem acompanhado o sucesso do meio atacante do Palmeiras, que é vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro e acaba de se igualar aos números do Neymar em sua primeira temporada no futebol nacional? Frase do técnico do Chelsea, abre aspas, ele está tendo um desempenho fantástico, pena que é lá e não aqui. E o Enzo Maresca completa: vamos esperar até o próximo verão, quando ele chegará, mas estamos muito contentes com a forma como o Estevão tem se comportado e tem feito suas coisas por lá, fecha aspas. Pergunta que eu quero deixar para vocês é: qual o futuro de Estevão? Ele está pronto para ser jogador de seleção? Tem potencial para brigar e brilhar num grande clube do futebol europeu? Ou trata-se apenas de uma fase? Já uso o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião, beleza? Hora de falar agora sobre o salário de André Carrilho, um dos reforços do Corinthians nessa janela de transferências. O primeiro a tratar sobre o assunto foi Benjamin Bach,
que é apresentador de TV, comentarista corintiano assumido, ele revelou que o Carrilho vai ter direito a salário de 2 milhões de reais por mês. Tomei um baita susto, não imaginava que o peruano, que estava desempregado depois de rescindir seu contrato com o Al-Qadisiyah da Arábia Saudita, havia ganhado tanto. E fui checar essa história. Primeiro, quero contar que na Arábia Saudita, o André Carrillo tinha direito a 4 milhões de euros livres de impostos por temporada, ou seja, 2 milhões de reais por mês, com toda a tributação paga pelos sauditas. O contrato dele tinha mais um ano de duração e houve uma rescisão de contrato antecipada. Até por isso, é natural que ele tenha conseguido uma compensação financeira. Fui para o passo seguinte, conversei com duas fontes corintianas, uma muito próxima ao presidente Augusto Melo e outra nem tanto, mas que conhece bastante de bastidores. A primeira, próxima ao Augusto, aposta num salário ao André Carrillo na casa de 1.300.000 reais por mês. E por salário, entenda-se, salário, direitos de imagem e luvas, o prêmio pela assinatura do contrato. Essa pessoa entende que os 2 milhões citados pelo Benja podem conter 700 mil de compensação a que ele teria direito pela rescisão de contrato antecipada no Al-Qadisiyah. Já a outra fonte corintiana, mais distante do presidente Augusto, mas que conhece bastante de bastidor no Parque São Jorge, afirma que os rendimentos do atleta no Corinthians giram na casa de 1.750.000 reais por mês, que fariam do André Carrillo dono dos mesmos vencimentos do Yuri Alberto e também de Igor Coronado. Com a lembrança de que o pacote Igor Coronado custa 2 milhões de reais por mês, mas 250 mil são repassados desses 2 milhões de comissão ao empresário dele, o Rafael Brandino, sobrando para o Igor Coronado 1.750.000. Dessa maneira, o André Carrillo chegaria para ser o jogador mais bem pago depois do Memphis Depay. Memphis Depay com 2 milhões e 900 mil, com 1.750.000, e Yuri Alberto, o próprio André Carrillo, além do Igor Coronado. Também contei para vocês pela manhã que a nova folha salarial corintiana anda muito próxima da do Palmeiras, que era até então a segunda com folga maior do país. O Flamengo lidera com 35 milhões de reais, o Palmeiras e o Corinthians, além do Botafogo, giram na casa dos 25, 26 milhões de reais mensais, depois aparecem os demais clubes. Até por isso tenho a convicção de que o Corinthians não pode cair, é obrigação permanência na primeira divisão. Você pensa diferente? Já usa o espaço para comentário para deixar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra às 7 com novidades para vocês. Abraço, tchau!